sou o pastor Cláudio Parra e, continuando o nosso estudo sobre a Páscoa, nós falaremos agora sobre a Páscoa cristã, a Páscoa verdadeira, parte 2. Quando Deus enviou à terra Jesus Cristo, Ele estava enviando o seu unigênito, o seu Filho amado, para que Jesus morresse em nosso lugar, assim como o Cordeiro Pascal foi sacrificado na época dos hebreus, lá no Egito. E para que o sangue de Jesus, um sangue poderoso, derramado na cruz do Calvário, fizesse expiação pelos nossos pecados e fosse uma marca em nossas vidas, que impedisse que nós sofrêssemos o mal da morte. E assim, como Deus, através da Páscoa, liberta os hebreus do cativeiro e da morte, da escravidão do mundo, do Egito, Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos libertou da morte e da escravidão pelo pecado. Isso tanto é verdade, que quando Jesus ele estava começando o seu ministério na terra, João Batista, um profeta de Deus, olha para Jesus e declara: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o objetivo da morte de Jesus na cruz foi estabelecer uma nova aliança conosco, uma nova Páscoa, um novo Pêssah, quando nós nos libertamos do domínio desse mundo e a morte passa sobre nós e não pode mais nos tocar. Antes, Deus nos dá um livramento e nós também passamos de uma condição de servidão ao pecado, à carne e ao mundo, para nós nos tornarmos livres através do poder de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ele morre e ressuscita, ele ressuscita vencendo a morte. E o poder da ressurreição e da vida passam a serem partes integrantes da Igreja de Jesus Cristo e de todo aquele que crê no poder da cruz. Nós temos o costume religioso de olharmos para Jesus e enxergarmos a fragilidade humana. Nós temos diversas imagens em várias partes do mundo que mostram Jesus na cruz do Calvário, sofrendo pelos nossos pecados. Mas, após todo esse período de dor e sofrimento, Jesus ele ressuscita e ele passa a assentar em um trono nos céus, e é dessa forma que ele se revela ao apóstolo João em Apocalipse. Eu quero que vocês enxerguem o resultado do sacrifício de Cristo na cruz, o poder de Jesus, através do texto que nós vamos ler agora, que está em Apocalipse, no capítulo 5. Nele diz assim: "Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos,
prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aqui em Apocalipse, nós enxergamos a dimensão de Jesus. A raiz de Davi, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, o único que é digno não só de abrir os selos, mas de se assentar no trono e de receber com cálices de ouro as nossas orações e de receber a adoração dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos e de milhões e milhões e milhares de anjos e arcanjos que o adoram. Porque ele é digno, porque ele entregou a sua vida por nós, porque ele morreu, porque ele derramou o seu sangue e dessa forma, através do seu sacrifício pascal, comprou para o Deus Pai Todo-Poderoso a minha vida, a sua vida e a vida de milhares e milhões de pessoas na terra. E Jesus, ele te convida a você celebrar a Páscoa. É uma festa, mas é uma festa cristã que deve ser celebrada com um coração puro. E ele nos ensina como nós devemos fazer essa festa, a festa dos pães asmos, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5. O versículo 6 diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Através deste texto, Deus nos ensina um princípio espiritual. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que isso significa? Significa que um pouco de pecado, um pouco de malícia contaminam todo o nosso interior. Não existe pecado isento de contaminação. A frase que as pessoas costumam falar, o fim justifica os meios, ela é uma frase mentirosa, porque não tem como você justificar o pecado, não tem como você justificar a maldade, não existe o mal menor. Existe o bem e existe o mal. E existe uma guerra entre os dois. E nós precisamos tomar uma decisão hoje. Ou você continua tendo uma vida com o fermento do pecado, da malícia, da maldade, da perversidade e dos velhos costumes de um homem carnal. Ou você abre mão deste pão com fermento e se transforma em um pão sem fermento,
sem o fermento do pecado, mas com a verdade, com a sinceridade e com a santidade. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi o nosso Cordeiro Pascal, e ele venceu a morte, venceu a escravidão do pecado, justamente para te dar esta liberdade do Espírito. E que hoje, querido, você faça um autoexame. Você olhe para dentro de você e faça uma reflexão. Será que nossa conduta, que o nosso dia a dia tem sido um dia a dia regado por atitudes cristãs? Ou será que nós estamos sendo contaminados com o fermento do mundo? E que após esse autoexame você encontre um caminho de arrependimento que te aproxime do Deus Todo-Poderoso e que o Cordeiro de Deus, que tire o pecado do mundo, hoje te perdoe e tire o pecado da sua vida e te dê a liberdade e a leveza que são experimentados por todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. Eu quero que você faça uma oração hoje comigo e você consagre toda a sua vida na presença de Jesus. Feche os teus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendi o verdadeiro significado da Páscoa. O Senhor é o Cordeiro Pascal que veio ao mundo para morrer por nós e nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Hoje, eu confesso a Ti que sou pecador e te peço, me perdoe, derrame o Seu sangue precioso e poderoso sobre a minha vida e que eu viva hoje o verdadeiro Pessa, a verdadeira passagem, a passagem da escravidão para a vida, da morte para a ressurreição, que eu veja o Senhor me livrando de toda situação maligna desse mundo e preservando não só a minha vida, mas a vida da minha família. Eu sou teu servo, teu filho, eu sou aquele que fez uma escolha de abrir mão do fermento do mundo para ter uma vida santa, pura, uma vida entregue a Ti e na Tua presença. Me marque, Senhor, com a marca da ressurreição do Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele marque a sua vida com a marca do sangue do Cordeiro e que você tenha uma Páscoa abençoada, em paz e em família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.